Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje o Santo Evangelho traz uma boa nova para a sua vida, porque a boa nova é o Evangelho, é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Então, está em Marcos capítulo 4, versículo 21 ao 25. Já separa na sua Bíblia, Marcos capítulo 4, do versículo 21 ao 25. Hoje, dia do doutor Angélico, o mais douto dos santos e o mais santo dos doutores, Santo Tomás de Aquino, grande Santo Tomás de Aquino. 90% do que a igreja ensina vem nos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, o teólogo, o maior dos teólogos, o mais douto dos santos e o mais santo dos doutores. Santo Tomás, italiano, nasceu em 1225, pertenceu à ordem dominicana, dotado de grande inteligência, trabalhou em busca da verdade, o que levou à síntese da razão e da fé, da filosofia e da teologia. Nunca parecia perturbado. Era sempre cortês e de bom trato, e jamais falou de si mesmo. Respeitava a opinião alheia e era um homem de oração e de contemplação. Venceu seu itinerário na terra no ano de 1274. Agradecemos ao Senhor por tão grande dádiva para a igreja, para nós, nesse dia todo importante de Santo Tomás de Aquino. Que felicidade! O doutor Angélico é a grande alegria no ensinamento teológico da igreja. Que felicidade esse dia de São Tomás de Aquino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. Mantê-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes do Evangelho, uma boa nova para você que é fleumático. Santo Tomás de Aquino era fleumático, então essa é a primeira boa nova. Que felicidade esse dia do doutor Angélico. E o Evangelho, como eu disse no início, Marcos capítulo 4, do versículo 21 ao 25. Marcos capítulo 4, versículo 21 ao 25. Você que não conseguiu compreender, porque existem 4 temperamentos e um deles é o fleumático, do qual faz parte São Tomás de Aquino. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse à multidão: quem é que traz a lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante esse evangelho. Vamos refletir parte por parte essa boa nova. Primeiro, Jesus fala à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto.
E tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus quer chamar a atenção, ele fala isso. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, que a gente compreenda uma coisa. É preciso a gente romper com as obras das trevas. As obras das trevas são ocultas, são escondidas, são sorrateiras, são astutas. A luz ilumina aquilo que está nas trevas e expõe as trevas. Entende? Então é necessário romper com todas as obras das trevas, que são as obras da carne, que São Paulo fala na carta aos Gálatas, que são os pecados, que são até mesmo ocultismo, umbanda, candomblé, espiritismo, frequentar coisas ocultas. Até que o Evangelho condena as sociedades secretas, que a igreja sempre condenou, em que a principal delas é a maçonaria. Então, tudo que está escondido, tudo deverá tornar-se manifesto. E tudo que está em segredo deverá ser descoberto. E, de uma forma mais especial, esse Evangelho está nos chamando à importância do nosso testemunho, de iluminar as trevas desse mundo com o nosso testemunho, sendo sal da terra e luz do mundo. Então é necessário sermos luz, vivermos bem o nosso santo batismo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, no segundo momento, Jesus fala: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medido e vos será dado ainda mais. Então, aqui é um conselho para vivermos a caridade. A mesma medida que a gente mede os outros, as pessoas nos medirão. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente escuta. A gente vê a fofoca, escuta a fofoca e vai medir o outro de acordo com aquilo que os outros nos falaram. Às vezes os outros nos falam mal do outro por inveja. Às vezes não falam mal do outro, nem tem certeza daquilo que falou do outro. E mesmo que ele tenha, não deixa de ser fofoca. E isso penetra na gente, a gente tem uma visão negativa daquela pessoa que ela fofocou. E a gente vai fazendo uma medida de acordo com a fofoca, ao invés de medir o outro pela caridade, na caridade. E pecamos facilmente pela caridade, julgando o próximo, ou seja, afirmando, tendo certeza de algo em nós, afirmando algo em nós que a gente nem tem certeza, não tem prova. Ou seja, o pecado do juízo temerário. Quem quiser pode procurar nesses evangelhos uma meditação que fala do pecado oculto de Santa Catarina de Sena, para que a gente compreenda melhor sobre isso. Então, com a mesma medida com que a gente medir, nós seremos medidos. Então é regra de ouro. Você gostaria que as outras pessoas pensassem negativamente de você, falassem de você como você quer falar delas? Não. Então por que você quer fazer com o outro que você não queria que fizesse com você? Então é um grande conselho para vivermos a caridade. Por essas pequenas coisas a gente peca mortalmente, nem sabe. A pessoa fofoca, fala da vida do outro. E o pior é que o indivíduo ainda nem percebe que ele está em pecado mortal, que ele precisa se confessar, porque ele fofocou. Acha que é normal uma fofoquinha. Não existe fofoquinha. Pelo amor de Deus, é um pecado gravíssimo. Maledicência, juízo temerário. Tudo isso são pecados contra a caridade. São os mais graves. Na verdade, um dos mais graves, porque são contra o amor ao próximo como a nós mesmos. Então é algo sério. A gente tem que ter muito cuidado para não julgar ninguém. A gente julga daquilo que a gente tem a prova concreta. Só um exemplo, veja bem, na justiça eles julgam um determinado caso e com provas concretas é decretado um julgamento. Tudo bem, ali tem provas concretas, mas como é que eu vou exercer um juízo que eu não tenho nem a mínima prova concreta? É porque eu escutei da fofoca e então aquilo criou força em mim e eu me vejo no direito de ser juiz do meu irmão. Não, isso não existe. São Paulo fala que os homens espirituais julgarão as coisas de Deus, julgarão. Então, esse juízo é na verdade, é na caridade. Não é esse juízo temerário, não é esse juízo injusto que os pecados contra a caridade nos ensinam. Então é preciso ter bastante cuidado para não ofender o amor ao próximo como a nós mesmos. É pecado grave pecar contra a caridade. E por fim, ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem será tirado até mesmo o que tem. Isso aqui Jesus está puxando a minha orelha, a sua orelha, a nossa orelha. Meu irmão, minha irmã, minha cristã, meu cristão. Se você tem um dom que Deus lhe deu, coloque em prática. Porque senão vai ser tirado no sentido que... Não é que Deus vai tirar aquilo que lhe deu, porque os dons de Deus são irrevogáveis. São Paulo fala isso. Mas você vai enterrar o dom que Deus lhe deu e vai ficar enterrado, vai perder até o que tem, porque você enterrou.
Você enterrou. Se você enterrou, como é que você vai ter ele ali disponível quando for para exercitá-lo? Se você está enterrando. Mas aquele que se abre às graças de Deus, aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, será dado ainda mais. Porque ele está frutificando os dons que Deus deu a ele. Ele não está enterrando, está frutificando 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, como a gente viu no Evangelho de ontem. E será dado ainda mais. Deus dará outros dons que ele não tinha. Então quem dá o dom é Deus. E nós temos que colocar em prática. Se eu enterro, até o que eu tenho me é tirado. É uma tristeza um negócio desse. Mas se eu me abro ao dom de Deus, o que eu tenho, até o que eu tenho é frutificado, é multiplicado. Deus me dá outros dons que eu nem tinha. E eu posso cada vez mais colaborar com o seu reino. Então, vamos se abrir os dons de Deus. Vamos pegar essa enxada, essa pá e desenterrar esses talentos. Vamos colocar em prática. Porque nosso Senhor Jesus Cristo conta conosco. E isso a gente desenterra pela fé, pela esperança, pela caridade, pelas virtudes teologais. Coloquemos em prática os dons do Senhor em nossa vida. Não julguemos o nosso próximo injustamente, temerariamente. Não façamos essa medida do nosso próximo sem caridade. Temos que ter caridade quando formos falar ou pensar qualquer coisa a respeito do nosso próximo. E que o nosso testemunho seja luz em meio às trevas deste mundo. Que a Virgem Maria nos ajude a ouvir esta palavra colocada em prática em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, me ofereço inteiramente toda a vós, em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresa e Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, descei por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Um convite, a boa nova que eu tenho para você é o nosso seminário de vida no Espírito Santo. 12, 13, 14 de fevereiro, contamos com a sua presença. As inscrições são limitadas pela situação que a gente vive. Teremos todo o cuidado na nossa comunidade. Toda a questão que está sendo recomendada a gente seguirá. Mas nós fazemos esse convite para você fazer essa experiência do seminário. Inicia dia 12 na sexta com a missa 7h30 da noite. Dia 13 é um sábado, começa às 14 horas. E domingo, dia 14, nós iniciaremos às 8 horas da manhã. E você é nosso convidado especial para esse seminário de vida no Espírito Santo. Venha fazer essa experiência e deixar o seu coração ser reconduzido ao coração de Deus. Que Santo Tomás de Aquino nos abençoe, intercedendo por nós durante todo este dia, para que cresçamos na sabedoria e na inteligência como Salomão e possamos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.